Olá, hoje nós vamos falar sobre como o profissional de fonoaudiologia pode colaborar no desenvolvimento de crianças e adolescentes, tanto na escola quanto na família. Prepare-se para receber dicas e entender a importância de responsáveis e professores na formação dos menores. Está no ar o Educação. As minhas convidadas de hoje são a fonoaudióloga Adriana Fernandes e a professora Flávia Ferreira dos Santos, mãe de 3 filhos. Muito bem-vindas ao programa. Adriana, eu queria que você começasse falando sobre as atribuições do profissional de fonoaudiologia. Porque a gente acha que é só chegar ali, ficar repetindo as palavras, que é uma coisa muito assim, em cima só da palavra e do exercício. O profissional de fonoaudiologia, ele tem um campo enorme de atuação, né? Nas linhas gerais, assim, a gente pode atuar em questões de voz, em questões de audição, motricidade oral e de linguagem. Atualmente, então, a gente tem uma força enorme na educação, com a fonoaudiologia educacional. Então, ele é dividido realmente nessas áreas, conforme a especialidade do profissional fonoaudiólogo. Mas, principalmente em relação à linguagem, que o senso comum é realmente pensar que é treino de palavras, enfim, a gente tem, mesmo dentro da linguagem, um campo amplo de atuação, porque as dificuldades de linguagem não necessariamente são só as de trocas de letras, de fonemas, mas elas podem vir com outros atrasos, com outras questões que a gente tem que aprofundar também. Então... Certo. Então, começar dessa parte de linguagem, né? Quais são os marcos na linguagem que os profissionais de educação, os pais, têm que estar atentos? Isso é boa, porque é claro que cada criança tem seu tempo mesmo, a gente tem que ficar e respeitar o tempo dela de desenvolvimento, mas tem coisas que a gente já pode ir prestando atenção se estão acontecendo com as crianças, né? Então, a criança antes de 1 ano, ela é muito reflexa, ela é muito sensorial, então ela responde ao ambiente de forma ativa, claro, mas muito sensorial ainda. Então, são... reflexos de localização, que acontece um barulho e ela olha, isso antes de 1 ano. Ela já começa a prestar atenção nos sons do ambiente, ela já diferencia a voz humana de sons, dos outros sons ambientes. A voz da mãe, então, tem um peso danado, porque ela já diferencia a voz da mãe das outras vozes. Ela vai aprendendo a brincar com a própria voz, com o próprio som que ela faz. E aí, conforme as pessoas com que ela convive referem a ela esse som, né, trazem um turno para esse som, isso vira uma conversa através do balbucio, ainda não palavras, só realmente um brincar com sons, mas aí próximo de 1 ano, ela em contato com esse código de linguagem em volta dela, ela já vai transformando esse brincar com sons em palavras. Então, geralmente a primeira são mamãe e papai, que é uma que ela ouve muito, é onde ela faz realmente, essa é minha mamãe, toda vez que ela se aproxima, alguém fala mamãe ou ela mesma traz uma mamãe, então ela é minha mamãe, ela vai ganhando essas palavras próximo a 1 ano, de 1 ano a 2, ela já vai ganhando um vocabulário muito grande, que geralmente chega entre 30 e 50 palavras, a compreensão é muito boa também, porque ela já entende, quando você fala, onde está a mamãe? Ela já consegue referenciar, apontar, ir até ela, enfim, a compreensão de linguagem também é boa e ela já consegue fazer esse vocabulário de palavras soltas. Próximo aos 2, ela já tem condições de juntar 2 palavras. Ela associa uma ação ao que está acontecendo e ela já faz dá o pato, vem mamãe. Ela já é capaz de juntar as 2 conforme ela está vendo o que está acontecendo, né? E próximo aos 3, a gente fala que é o mini adulto. A criança já tem condições de falar como se fosse um adulto, porque o vocabulário já pode estar bem grande, bem extenso, a compreensão de linguagem também pode estar maior e a estrutura, ela conseguir montar frases maiores, para próximo aos 4 já contar histórias, contar coisas que aconteceu com ela, criar o faz de conta, e próximo aos 5, 6 ela já está realmente negociando, trazendo informações, contando como é que foi o dia na escola, fazendo um faz de conta rico de enredo e tudo. E próximo aos 7 anos é o marco de até a questão do desenvolvimento fonológico, que são
como os fonemas aparecem para a criança, como ela se agarra dos fonemas, próximo aos 7 anos, todos já têm condições de estarem instalados. Que é a criança, porque até os fonemas, isso é bom a gente lembrar, até os fonemas têm as suas fases para acontecerem, né? Então, por exemplo, próximo aos 3, 4 anos, a criança consegue falar mais o S, o X, os... que antes desse período, que antes dos 3 anos, eles não são tão comuns e tão fáceis para a criança produzir. Ela realmente precisa de uma maturidade em termos até musculares, né, e neurais para ela conseguir produzir certos sons. Então, a nossa ansiedade de que a criança produza e fala ok, tem que sempre ser controlada, porque a criança mesmo vai se organizando e falando, né, ok. Tem que respeitar o momento dela, o desenvolvimento dela. Isso. Mas uma pergunta que eu queria te falar antes de passar para a Flávia, porque eu quero saber um pouquinho da história do filho mais novo dela. Tem muitas mães, e aí eu vou citar 2 casos. Primeiro, o caso que é mais comum, que a gente escuta da mãe falando, poxa, mas já era para ele estar falando assim, assim, assado. Você deu aí todo um desenvolvimento da criança até os 7 anos de idade. Até quantos meses de atraso a mãe pode ficar tranquila em relação a esse desenvolvimento, a esse panorama que você acabou de dar pra gente? A gente fala, assim, isso também não é muito fechado, né? Mas a gente fala que uns 6 meses de espera entre um e outro, por exemplo, se o marco até 1 ano, ela tem que falar um vocabulário de palavras soltas de mais ou menos 20 a 30 palavras. E aí a criança não falou, opa, aí vai dando 1 ano em 1 ano em 2, até 1 ano e 6 ela vai estar com esse vocabulário. Ela teve atraso? Não. Né? Isso não é caracterizado um atraso. Se a partir de 1 ano e meio ela já não apresenta essas palavras soltas, isso já começa a sinalizar pra gente que pode estar havendo um atraso. Aí ela chega a 2 e ainda não apresentou essas palavras soltas, então quer dizer que os 2, que ela poderia estar já juntando 2, ela não vai juntar, porque ela nem adquiriu o vocabulário necessário de palavras soltas. De repente, procurar realmente um especialista. Isso, exatamente. Outra pergunta que eu queria te fazer, rapidinha, e essa é bem mais específica, eu sei que é para um grupo menor de pessoas, mas que aconteceu com o filho de uma amiga minha. Ele demorou mais a falar porque o pai, inglês, e ela falando português em casa. Então, ele estava aprendendo 2 línguas ali simultaneamente. É isso mesmo, Adriana? Essas crianças, elas vão ter um desenvolvimento mais lento para começar a falar? Sim, isso pode acontecer. O que acontece? O que era bom nesse caso? A mãe, a língua materna dela era o português, certo? E o pai, a língua materna dele era o inglês. Isso. Então, ambos faziam o uso da linguagem na língua materna. Então, era um uso natural da linguagem, espontâneo, nenhum forçava a linguagem. Então, a criança tinha um contato com as 2 em sua forma materna, pura, né? Isso era uma coisa positiva, porque o que acontece de confusão é quando a mãe é brasileira e quer ensinar o inglês. Então, assim, a língua não sai espontânea para a criança, não sai natural. Então, ela pode ter confusão também. Por que nesse caso, em alguns casos, pode haver o atraso da criança? A criança, ela está em processo de ter o contato com os sons da fala, né? Com a fonologia toda, com todos os sons que o código de linguagem falada apresenta. E aí, ela tem contato com, por exemplo, livro ou book. Qual que ela vai usar, né? Se os 2 são para a mesma coisa, até que ela associe e integre que as 2 palavras são usadas para o mesmo objeto, ela ainda está pensando sobre essa linguagem. Então, por isso que causa esse atraso, porque ela está processando que as 2 são, mas ela tem total condições de adquirir. Sim. E você acha legal isso, por exemplo, a criança ser matriculada logo cedinho numa escola que ela, se a mãe tiver condições, ou a mãe falar em casa, você acha isso bacana? Eu acho ok. Eu acho melhor quando a mãe, principalmente a mãe, né, que é a referência primeira, e o pai, que falem na língua natural deles, né? Não é porque eu quero que meu filho aprenda inglês que eu vou falar inglês logo cedo. Não, aí você acha que não. Eu acho que não. E na escola? E botar numa escolinha? Na escola, sim. Tudo porque bem. ele vai ter da mãe a linguagem natural, materna, que é o português, e do outro, uma nova aprendizagem de uma outra língua, que é em outro lugar até do cérebro, do inglês. Então, ele vai conseguir integrar e aprender as 2 ok. Maravilha. Mas em aquisição tem que ter a materna ali firme, sendo apresentada de uma forma natural. Bacana. Flávia, me conta um pouquinho. Seu filho mais novo teve um problema no desenvolvimento da linguagem.
Assim, na verdade, eu acho que bateu um pouco com o que a Adriana falou dessas datas e dessas etapas, porque assim, ele tem 3 anos hoje, né? Eu tenho mais 2 filhos mais velhos, então a gente tem uma comparação, né, natural do que era o filho, da experiência. E o que aconteceu? Quer dizer, ele foi dando um ano, por outro lado, como é terceiro filho também, a gente não tem como dar a atenção que você dá pro primeiro, né? Aquela coisa. Ele já vai sozinho, né? Assim. Mas, então, com um ano, a gente começou a perceber que realmente ele não falava, né? Mas eu acho que era mais do que não falar só. A linguagem vai além da palavra, Claro, né? claro. Então, assim, ele não falava, mas ele também não fazia aquelas gracinhas que a criança faz, que está respondendo, né? Assim, dá tchauzinho, manda beijo. Na criança com um ano, meu filho já fazia isso, a minha filha já fazia. A gente ficou meio assim, mas por outro lado, não. Ele tem um ano, né? E cada criança tem seu tempo, ele andou no tempo certo, ele engatinhou, então o tempo dele é isso, vamos esperar mais um pouco. E aí ele foi para a escola. Ele ficava muito em casa também. Então ele tem os irmãos, mas ele não vê os irmãos, porque vai para a escola, vão para a escola. E aí na escola ele entrou com 1 ano e meio e também não falava, mas a gente tinha que expectativa. Então na escola, com outras crianças, ele vai deslanchar. Mas não aconteceu. Ele entrou na escola, mas ele também, ele começou a fazer assim, ele não respondia. A gente chamava ele Luiz Felipe, e ele não atendia. Né? A gente até pensou, será que é surdez, né? Mas ele ouvia o barulho do liquidificador na cozinha, do suquinho dele, ele ia correndo. Então, também não é, né? E aí a gente foi percebendo que ele tinha esse problema da linguagem. Quando ele completou 2 anos, a escola veio conversar comigo, e eu e meu marido, a gente também já estava atento, porque achou que estava passando já da hora. Ele não falava nada. E a escola falou, olha, ele também não interage, ele não brinca com as crianças, ele fica muito sozinho. E aí a gente começou a procurar o tratamento. Né? Então, eu acho que a percepção foi assim, dos sons, ele não falava nenhuma palavra, ele falava a, e, o, né? E também da comunicação, ele não procurava muito a comunicação, não olhava muito no olho, né? Enfim, certo. Não atendia, não chamava, né? Muito assim. A gente está no finalzinho desse bloco, Adriana, eu quero deixar uma pergunta para você pensar no intervalo, que é o seguinte, as famosas trocas aí de letras, de palavras, o que cabe à escola e o que cabe ao terapeuta. A gente vai para um breve intervalo e volta já já, não sai daí não.